Mas vamos lá. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos começar falando da excomunhão. 1 Timóteo 5. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui diferente, tá, irmãos, hoje. Eu vou explicando cada capítulo e ao final de cada capítulo eu abro para algumas perguntas. E então a gente entra no próximo capítulo e assim sucessivamente. No final a gente passa mais tempo com as perguntas, porque nós temos a gravação. Para quem está gravando fica perdido, né? Quando é que vai voltar a falar o pastor? Então a gente precisa pensar nessa estrutura também. 1 Timóteo 5, versículo 20, o texto vai nos dizer: Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Amém. Vamos orar? Senhor, te pedimos que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e nós sejamos instruídos na tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Este capítulo, irmãos, vai tratar a respeito das censuras. Então, não é apenas sobre a excomunhão, é também sobre a excomunhão. Mas as censuras na igreja são parte desse processo disciplinador. Segundo as recomendações de Mateus 18, se um irmão pecar contra ti, vai tu a ele, sozinho com ele, tenta reconciliar-te. Se isso não ocorrer, leve um ou duas testemunhas para exortar o irmão. Se esse irmão não ceder, dize-o à igreja ou à eclésia. Então a eclésia vai considerá-lo um publicano, ou seja, alguém que não é crente. Então vai excomungá-lo, porque ele não se dobrou diante das exortações da igreja. Então a igreja entende que o seu comportamento é de alguém não cristão. Mas o capítulo 14, que é o que nós vamos estudar agora, nos diz o seguinte, na primeira sessão: as censuras da igreja são designadas por Cristo para prevenção, viu? Prevenção, remoção e cura de ofensas na congregação. Serve também para recuperar e ganhar irmãos ofensores, para dissuadir outros de ofensas semelhantes, para expurgar o fermento que pode infectar toda a massa, por vindicar a honra de Cristo e de sua igreja e a santa profissão do Evangelho. Previne a congregação contra a ira de Deus, que pode justamente cair sobre a igreja se for permitido que a aliança de Deus e seus selos sejam profanados por ofensores notórios e obstinados. Veja só o que a confissão está nos dizendo. As censuras ou os atos disciplinares da igreja, eles previnem o pecado, uma vez que a igreja disciplina crentes e também excomunga crentes, a igreja está exortando os que não caíram. A igreja está dizendo aos que não pecaram: fique de pé, tenha cuidado para não cair. Porque o Senhor requer retidão do seu povo, santidade do seu povo. A excomunhão também remove o pecado do meio da congregação. Vocês se lembram, irmãos, do pecado de Acã? Enquanto aquilo não foi solucionado no meio do povo de Deus, o Senhor não abençoou o seu povo. Aquele é o princípio. Se há pecado na congregação, permanente, impenitente, não confessado, esse pecado deve ser alvo de correção, para que os ofensores sejam corrigidos ou até expulsos da igreja. E aí você pode pensar, né? Mas isso não é falta de misericórdia, não. A gente não deveria amar o irmão. Mas isso é amor. É isso que a Bíblia nos ensina. A disciplina é uma manifestação de amor. Se o crente está perseverando em continuar num estado pecaminoso, a igreja deve preservar aqueles que estão perseverando em santidade. Então, aquele ofensor deve ser exortado, se não atender, deve ser removido. A confissão começa nos falando de estágios, vários estágios. Então, por exemplo, se eu visito um crente, ou presbíteros da igreja visitam um crente que não está
sendo fiel no dia do Senhor, envia a casa do Senhor e repreende esse crente. Isso é o primeiro estágio da disciplina. É a repreensão. Se então os presbíteros voltam novamente lá, com mais irmãos, esse é o segundo estágio. Se esse crente não volta a guardar o dia do Senhor com assiduidade, a igreja pode discipliná-lo e pode excomungá-lo. Irmãos, compreendem? Porque este irmão está sendo impenitente. Ele não está cedendo às recomendações do próprio Deus. Então, se uma igreja, vamos dizer assim, amolece a doutrina, o que é que ela está fazendo para santificar-se por meio da palavra? Nada. Ela quer que as pessoas continuem afluindo para dentro dela, mas ela não quer santidade no meio do povo. Então, ela está contribuindo para que o fermento levede toda a massa. Então, este irmão faltoso, por exemplo, vai dizer ao outro: meu irmão, esse negócio de você ir no dia do Senhor, 2 cultos, para quê? Não só. De noite você vai assistir o seu jogo. Você vai ver uma série da Netflix com a sua família. Você vai fazer algum programa, vai para o shopping, vai dormir. Deus também se agrada disso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E a igreja deve agir para que isso não aconteça. E eu vou tocar aqui num ponto mais à frente, da linha divisória dessa posição da igreja com o legalismo. Isso a gente precisa pensar também, para que a igreja não seja legalista nesse processo. Mas o ponto 3 vai nos dizer aqui, depois de toda essa exortação da igreja, da liderança, como disse lá o ponto 2, o ponto 3 diz o seguinte: mas se a ofensa for pública e de natureza mais hedionda e criminosa, a saber, como as que são condenadas pela luz da natureza, então a igreja, observe, irmãos, sem tal procedimento gradual, deve expulsar o ofensor de sua santa comunhão para mortificar ainda mais seu pecado e curar sua alma no dia do Senhor Jesus. Então, o que é que a confissão diz? Se o pecado for tão escandaloso, tão absurdo, tão hediondo, tão criminoso, não é um processo gradual. É excomunhão logo. Um irmão da igreja matou, esquartejou a mulher e os filhos. E a igreja vai fazer o quê? Vai fazer gradualmente? Toda a sociedade viu. Não, a igreja excomunga. A igreja excomunga. Esse é o procedimento bíblico e a gente vai observar isso. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá? Versículos 4, 5 e 11. 1 Coríntios 5, versículo 4, 5 e 11. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja agora o 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. E esse 11 é um versículo que se quebra tanto no meio do povo de Deus. Porque se o irmão for excomungado, veja o que o texto de Paulo está dizendo. Não vos associeis. A confissão faz uma recomendação mais à frente, para os casos de ligação familiar, não é? Então ali, de fato, é mais difícil ter uma ruptura de relacionamento total, porque a pessoa faz parte da família. Mas, de modo geral, para a igreja, a recomendação é, enquanto aquele irmão não ceder à exortação, não vos associeis com o impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Então, se há um irmão na igreja, por exemplo, que vive embriagado, você chega na igreja e monta na frente da igreja caído, bêbado. Qual o procedimento da igreja?
exortação e excomunhão. Esse é o procedimento da igreja. Porque se a igreja não age dessa forma, ela contribui para que os santos sejam impuros. Ela não age conforme as escrituras. O caso aqui, irmãos, em 1 Coríntios 5, era que um jovem, um rapaz, um homem, estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher de seu pai. Esse era o caso. E a igreja estava tratando com amor. Todo mundo sabia na igreja. E este irmão continuava participando da igreja, normalmente. E os irmãos da igreja de Corinto, uma igreja boa, viu? Estavam abraçando aquele irmão. E Paulo diz: não, irmãos, veja que ele diz no verso 4: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito em poder, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Mas, em algum lugar, ele vai dizer aqui: tire do meio de vós. Tire do meio de vós o malfeitor. Isso parece ser muito duro, muito frio, né? Mas é a recomendação apostólica. Vamos voltar para 1 Timóteo 5:20 e veja o que diz o texto lá. O texto vai nos dizer: quanto aos que vivem no pecado, veja, não é um irmão que pecou. Veja a linguagem de Paulo. Não é um irmão que pecou e ele foi cuidado, ele foi restaurado. Paulo está dizendo: quanto aos que vivem no pecado. Isso aqui é uma postura deliberada, irmãos, rebelde. De viver no pecado, querer viver dessa forma e querer ficar dentro da igreja, ao mesmo tempo. Cocheando entre dois pensamentos. Então Paulo diz: repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Esse repreende aqui é a exclusão. É essa repreensão severa. Eu sei que muitas vezes na prática, em igrejas congregacionais, quando isso vai acontecer, o povo se treme todinho na assembleia. O povo fica com medo de fazer isso. Meu Deus, será que eu estou sendo injusto? Né? Será que eu não estou fazendo o que eu não devo fazer? Será que eu não deveria amar o irmão? Por isso a importância de um entendimento bíblico a respeito do tema. Então a igreja abordar dessa forma, em pecados públicos, nós estamos falando aqui de pecados menores, vamos dizer assim, no sentido da consequência da coisa. Mas em pecados hediondos, crimes, coisas escandalosas, absurdas, a igreja deve imediatamente excluir, conforme diz a confissão. E se o caso for de repreensão ao infrator, vamos dizer assim, se ele não vai também ao arrependimento, ele também deve ser excluído. Então temos o caso, por exemplo, de uma pessoa na igreja que vive nas suas fraquezas, por exemplo, fraquezas de imoralidade sexual. A pessoa é repreendida, ela é disciplinada, ela volta da disciplina, tá bem, caiu de novo, a igreja cuidou de novo, a pessoa é recebida de novo na comunhão e ela caiu de novo no mesmo pecado. Qual é a postura da igreja? Exclusão. Pode. Se ela se declarar arrependida e estiver vivendo de forma piedosa e pedir novamente a membresia à igreja, a igreja deve conceder, deve. É dever da igreja. Não é dever da igreja uma coisa muito interessante. As chaves que Jesus fala em Mateus está com a igreja. E aquilo se refere à disciplina. A igreja tem as chaves da comunhão. E essas chaves são usadas nas assembleias que executam disciplina e exclusão. A igreja tem a chave para abrir e a chave para fechar. Agora, quando esta pessoa é excomungada, é necessário falarmos isso. Ela não pode ser impedida de frequentar os cultos. Na verdade, ela deve ser incentivada a frequentar os cultos. Esse deve ser o teor da conversa de um crente da igreja que excomungou o outro. O teor da conversa é só esse. Você precisa ir para a igreja. Precisa ir para o culto. Porque você não foi domingo. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida, viu? Deus não quer isso para você, não. O teor é esse. Não tem outra conversa, não, conforme Paulo disse. A única conversa que a gente pode ter é de exortação. Meu irmão, se arrependa. Volte. Pode até perguntar como é que você tá. Tá tudo bem? Tá não, né? Tá excomungado, não tá bem.
Então se arrependa e volte. Seja fiel ao Senhor, nós estamos aqui para lhe ajudar. A igreja está aqui para lhe ajudar, para lhe fortalecer. Vá para a igreja, vá para a doutrina, vá para a oração. A igreja deve incentivar a isso e não apenas abandonar. A ideia não é o abandono da pessoa. A ideia é a retirada dela da comunhão para que ela se arrependa. É o que Paulo disse, entregue a Satanás. Se não está na comunhão da igreja, está entregue a Satanás. O texto é claro quanto a isso, né? Então, no ponto de número 5, veja, o texto vai dizer: enquanto o ofensor permanecer excomungado, a igreja deve abster-se de toda a comunhão de membros com ele nas coisas espirituais. E também de toda a comunhão familiar com ele nas coisas civis, além do que a necessidade de relações naturais, domésticas ou civis exige. E, portanto, devem deixar de comer e beber com ele para que ele se envergonhe. Porque essa é a recomendação bíblica. Não tem como fazer malabarismo com o texto do Novo Testamento. Não tem nem como dizer isso é coisa da lei. Porque está no Novo Testamento. Paulo fala isso, João fala isso. É uma recomendação apostólica. Veja o ponto 6 que diz: a excomunhão, sendo uma punição espiritual, não prejudica o excomungado, nem priva de seus direitos civis, e, portanto, não afeta príncipes ou magistrados em relação à sua dignidade ou autoridade civil. E sendo o excomungado apenas como publicano e pagão, os pagãos sendo legalmente permitidos para ouvir a palavra nas assembleias da igreja. Reconhecemos, portanto, que a mesma liberdade de ouvir a palavra pode ser permitida a pessoas excomungadas, que é permitida aos pagãos. E porque não estamos sem esperança de sua recuperação. Não devemos considerá-lo um inimigo, mas admoestá-lo como um irmão. Uma pessoa que foi excomungada não é nosso inimigo, é um irmão, mas está excomungado. Então a gente sempre vai para os extremos, né? Excomungou é porque tem que ter raiva dele, não vou conseguir ter raiva dele, não. Ele deve ser considerado como um irmão, mas ele deve ser tratado com severidade. Esse é o estágio da disciplina. Nos pontos seguintes, no ponto de número 8, vou pular o 7, porque o 7 fala da restauração dele, né? Se ele tem humilde submissão à palavra, a igreja deve receber, eu já falei disso. Mas o ponto 8 e 9 são muito interessantes, porque trata a respeito de algo delicado na igreja, com respeito à falta de exortação ou de disciplina. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é assim: existe um caso sério de escândalo dentro da igreja. E a liderança da igreja não toma providências quanto a isso. A igreja sabe e espera uma postura, principalmente dos presbíteros, e nada é feito. Então, o que acontece em muitos contextos, de acordo com a confissão, há crentes que ficam tão escandalizados com o pecado no meio da congregação, sem repreensão, que eles não querem mais participar da mesa da comunhão, da ceia. É interessante. É assim, se esse irmão está vivendo dessa forma, esses irmãos estão vivendo dessa forma, e vai ter ceia, e ele vai participar. Eu não tenho como participar. Eu não vou botar minha mão na bandeja, sabendo que aquela pessoa do meu lado está vivendo dessa forma tão desgraçada, e está comendo também do pão e bebendo do vinho, e ninguém faz nada. Eu não vou participar. Então, a confissão dá uma orientação sobre isso, isso é muito curioso, muito interessante. Porque no ponto 8 o texto diz: o sofrimento dos regenerados, por causa dos profanos ou escandalosos, para continuar em comunhão e participar dos sacramentos, é sem dúvida um grande pecado para aqueles que têm poder em suas mãos para corrigi-lo e não o fazem. Ou seja, os crentes piedosos sofrem quando uma exclusão não é emitida e deveria ter sido emitida, porque a liderança da igreja está retraindo isso por algum motivo. Porque está comprometido com aquela pessoa, porque há um comprometimento emocional, não quer perder aquela pessoa, coisas dessas naturezas que os irmãos sabem muito bem. Então a confissão começa dizendo o seguinte: os crentes piedosos vão sofrer porque a igreja não está fazendo o que deveria quanto à disciplina. E há um pecado muito grande naqueles que têm o poder de fazer alguma coisa e não estão fazendo. Essas pessoas aqui são os presbíteros. E também a assembleia da igreja, que devia tomar uma posição quanto a isso. Mas o texto continua, veja. No entanto, na medida em que Cristo e seus apóstolos, em seus tempos, e os profetas e outros homens piedosos em seus tempos,
participaram legalmente das ordenanças dadas pelo Senhor na igreja judaica e nem ensinaram nem praticaram a separação dos mesmos, embora indignos, os eram permitidos nele. E na medida em que os fiéis da igreja de Corinto, onde havia muitas pessoas e práticas indignas, nunca são ordenados a se ausentar dos sacramentos, por causa dos mesmos. Portanto, os piedosos, em casos semelhantes, não devem se separar no momento. Então, qual é o ponto aqui? Fica bem claro para nós. A igreja de Corinto. Aquela igreja que não tinha excomungado o irmão que estava tendo um romance com a sua madrasta. E aí a confissão diz assim para a gente, olhe para o capítulo 11. Paulo não disse aos irmãos lá, não tomem ceia, porque esse irmão está no meio de vocês. Paulo não disse isso. A recomendação da Escritura é, a igreja deve participar. E mesmo que não haja uma posição da Assembleia, e mesmo que não haja a posição dos presbíteros, a igreja deve participar da ceia, mesmo com alguém pecando escandalosamente, deve participar. Porque, em primeiro lugar, a ceia é comunhão com Cristo. E com a igreja de Cristo. Aqueles que participarem da mesa do Senhor indignamente, diz o capítulo 11 de 1 Coríntios, são réus de juízo. E quem julga? O Senhor. Então, há muitos que vêm à mesa do Senhor com pecados ocultos, com pecados não confessados, com impenitência prolongada. E qual é a advertência lá? Serão réus de juízo, muitos dormem, muitos estão doentes, porque estão sendo indignos ao se chegar ao sacramento. Então, essa recomendação da confissão também é muito importante. No ponto 9, o texto diz, como a separação de tal igreja, onde os profanos e escandalosos são tolerados, não é atualmente necessária, portanto, para os membros dela, de outra forma indignos, abster-se de comungar com tal igreja na participação dos sacramentos é ilegal. Ilegal. Mesmo que haja esse tipo de pecado no meio da igreja, os crentes não devem abandonar o sacramento. Porque o sacramento da ceia é algo importantíssimo para a igreja. Na verdade, a gente devia ficar bem triste quando a gente perde uma ceia. Tem crente que está nem aí. Mês que vem tem. Né? A gente deve entender melhor, irmãos, qual o princípio que está na ceia. A presença do Cristo está nos elementos. A presença espiritual. Não há transformação. Não há. Isso é catolicismo. Mas sua presença espiritual está nos elementos. Se eu negligencio o sacramento da ceia, eu rejeito o alimento que Cristo me dá. Faça de tudo para não perder a ceia. Faça de tudo. Porque este é um sacramento importantíssimo para a sua saúde espiritual. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Algum comentário? Uhum. Sim. Assembleia. Assembleia. Assembleia pode... Os passos. Como a Assembleia tem pauta, em dadas igrejas congregacionais, se alguém levantar uma proposta no meio da Assembleia fora da pauta, o presidente da mesa pode dizer que não acata, ele é o presidente. Então, qual é o procedimento da igreja? Um ofício endereçado para os presbíteros. Isso deve entrar na pauta da próxima Assembleia. E tem que entrar. Pode. Pode. Não precisa exatamente ter algo escrito, mas comunicar. Vamos colocar na pauta da próxima Assembleia. Inclusive, um crente que levantar na Assembleia e fizer a proposta for rejeitado, ele pode pedir para que seja registrado. Eu quero que fique registrado na ata. Para que isso seja documentado. Então, se a liderança não toma posição, lembremos que um dos princípios do governo congregacional é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes têm responsabilidade na condução santa e piedosa da igreja. Então, quando a gente diz assim, num contexto congregacional, a igreja está assim por causa dos presbíteros. Não, está por causa da igreja. Quem elegeu os presbíteros? Está assim por causa do pastor. Quem elegeu o pastor?
Mas por que, pastor? Aqui é congregacional, mas não tem eleição mais não. E quem deixou acontecer isso? Quem foi que deixou? Não, pastor, porque nunca mais teve assembleia. E quem deixou parar as assembleias? Quem foi que deixou? A igreja não tem estatuto, não tem documentos? Então a igreja tem o direito e o dever de requerer isso, né? Mais alguma pergunta, irmãos, até aqui? Foi isso. Ok. Boa pergunta. Os irmãos ouviram aí atrás? Existem duas formas de tratarmos pecados na igreja, né? A partir da liderança. Casos públicos devem ser tratados publicamente. Casos secretos devem ser tratados secretamente. Mas qual é a condução sábia? Um pastor ou um presbítero nunca deve cuidar de um caso pecaminoso, passível de disciplina, sozinho. Nunca. Isso não é prudente. Isso não é prudente. Então vamos lá. Você tem um caso de alguém que você sabe que ele se embriagou, está se embriagando. Você faz a exortação. Não, eu parei, pastor. Eu parei. Você tem que enfrentar um processo disciplinar. Então, se ele entra num processo disciplinar, por perseverar no pecado, alguém tem que ser comunicado. O pastor não pode disciplinar só. E mesmo esse ato de uma disciplina secreta, vamos dizer assim, velada, esse é o termo que a gente usa, isso tem que ter sido autorizado pela Assembleia. A Assembleia tem que autorizar isso. Então, e tem que estar no estatuto. Então, há casos que o pastor e os presbíteros podem tratar disciplinarmente de forma velada. Isso precisa estar registrado. Caso não esteja, não deve ser feito assim. Mas não, mas sabe, pastor, então deve mudar o estatuto, se tiver o contrário. Então, se é um caso velado, a disciplina deve ser tratada dessa forma, não precisa ir a público. Se é um caso público, deve ser tratado publicamente. E quando é um caso velado, por exemplo, e você, ou conselheiro, pastor, talvez, ou presbítero, o pastor sempre tem que saber, né? Mesmo se um presbítero estiver tratando, o pastor tem que saber. Então, há uma desconfiança, por exemplo, de quem está acompanhando que tem mais coisas ali, não ditas. Tem mais pecados ali não ditos, não confessados. Então, qual é a advertência que deve se fazer ao crente? Se isso se tornar público. O tratamento ao seu caso vai ser público. Porque não tem como esconder da igreja. Porque o que é que acontece? O pastor fica ali tratando secretamente aquilo e um dia explode. Nem os presbíteros sabiam, ninguém sabia. Aí a assembleia vai chegar para o pastor e vai dizer: por que o senhor não tratou? Por que o senhor não disse? Por que o senhor agiu só? Se o pastor estava tratando secretamente, veladamente, é algo grave, e aquilo foi passivo de uma disciplina velada, os presbíteros têm que saber, porque quando explodir a bomba, os presbíteros vão dizer: a gente sabia e a gente está acompanhando junto com o pastor. Ainda que a gente não esteja agindo no aconselhamento, mas a gente está lidando com aquilo, né? E o pastor deve dizer isso aos aconselhados. O caso de vocês é disciplinar, e eu não posso ficar só com isso. Eu tenho que tratar isso com os presbíteros, e é necessário que haja um sigilo absoluto por parte dos presbíteros. Uma vez que vazar dentro do corpo dos presbíteros uma informação como essa, que atrapalhe toda a restauração daquele membro, o presbítero deve ser disciplinado. Se descobrir de quem vazou, deve ser disciplinado. Ou qualquer informação importante dentro do presbitério, de tratamento de algum caso difícil na igreja, e se vazar levianamente, deve ocorrer advertência para o oficial. Então, isso é muito sério, né? O tratamento do pastoreio da igreja é algo sério. Então, nem as irmãs, esposas, devem ficar perguntando: foi o quê? E fulano? Não está sabendo de alguma coisa? Me diz. Não, irmã, fique em paz. Não segue aí sua curiosidade. Você vai saber junto com a Assembleia.
Vai saber junto com a Assembleia. Minha esposa sabe de disciplinas de crentes junto com a Assembleia. Na hora que a Assembleia sabe, ela sabe. Na hora que a Assembleia sabe, ela sabe. Em muitos contextos fica, às vezes, e eu não faço isso. No grupo do presbitério não discutimos assuntos dessa natureza. É só aviso. Porque eu já vi em muitos contextos, em grupos de conselhos ou presbíteros, o povo está lá discutindo uma questão, daqui a pouco a esposa de um presbítero fala, aqui a irmã fulana de tal, ele está tomando banho, mas eu vou dizer a ele o que vocês falaram aqui. Mas, rapaz, não tem sentido isso. Não, pastor, mas eu confio na minha esposa. Amém, meu irmão. Eu também confio na minha. Mas isso não pertence a elas. Amém, meus irmãos? Esposa de pastor não é pastora, e esposa de presbítero não é presbítera. E tem umas que quer ser, né? Tem umas que são, né? Não pode ser assim. Isso são tratamentos exclusivos dos presbíteros. Mais alguém? Neide. Uhum. Muito bem. O entregue a Satanás aqui é a ideia de que aquele crente está sendo removido do reino de Deus. Então, existem dois reinos espirituais, o reino de Deus e o reino do diabo. Uma vez que na excomunhão o crente está sendo considerado como um ímpio, então ele está sendo entregue ao domínio do diabo. O que acontece aqui é a ideia de que Satanás irá cirandá-lo, irá açoitá-lo, irá destruí-lo na sua caminhada. Se esse crente for um eleito, Satanás vai ser um instrumento de disciplina mais severa para ele e ele vai voltar. Esse é o princípio. Esse aqui ainda é um processo disciplinar. Por isso que o texto vai dizer: seja salvo, né? No dia do Senhor. Então, Satanás aí é um disciplinador. É um instrumento do Senhor para levar sofrimento ao crente caído para que ele volte. Por isso que a confissão diz: não trate como inimigo, trate como um irmão. Deve haver severidade e amor, lado a lado. Não severidade hipócrita, mas uma severidade com amor. Severidade no sentido de que é preciso dizer a ele a condição espiritual que ele está, mas com amor. E a igreja deve estar em oração para que se cumpra isso. Seja salvo no dia do Senhor. Que ele seja trazido de volta novamente, né? Eu já vi casos de crentes excomungados começarem a vir todo domingo para a igreja, todo domingo, e ouvirem a pregação e chorarem, 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 chorarem. E aí, vamos voltar? Não, pastor, não consigo. Mas continua vindo todo domingo, todo domingo. Qual o curioso dessa história? Há uma disposição ainda ali, né? Que eu vi. Graças a Deus. Há uma inclinação ainda, uma sede ainda de ouvir Deus falar. Claro que o tempo pertence ao Senhor, não pertence a nós. E há aqueles outros casos de pessoas que são excomungadas e não voltam. Mas isso não quer dizer que não tenham ainda o coração inclinado. Porque muitos continuam lendo a Escritura, muitos continuam escutando um sermão, lendo um livro, pensando nas coisas espirituais, né? Então, o que Paulo está colocando é: este será agora disciplinado por Satanás, não mais pela igreja. Satanás é um instrumento para uma disciplina mais severa no seu reino, no reino do diabo, né? Esse é um dos versículos mais duros das Escrituras com respeito àqueles que são excomungados da casa do Senhor.
Uhum. Precisa ser tratado, né? De várias formas. Eu acho que num caso como esse, por exemplo, a igreja toda, ou quase toda, deveria visitar esse membro e ser perseverante nesse trabalho de visitação. Ou um grupo grande junto, ou grupos separados, né? Visitar várias vezes. Aí também há um fraco entendimento do que é ser membro. Uhum. Sim, mas aí, aí foi a questão de. É porque há uma diferença entre excomungar e excluir. Há uma diferença. A excomunhão é um ato disciplinar. Então, a exclusão é, por exemplo, vamos ter um recenseamento na igreja, um recadastramento. Então, há irmãos que não fizeram. Então, por não fazer, automaticamente eles são excluídos. Mas eles não foram excomungados. Então, um irmão morreu na assembleia seguinte, ele vai ser excluído do rol de membros. Mas ele não foi excomungado. Então, há uma diferença, né? O que acontece é que há alguns que pedem exclusão, mas também não são excomungados. Se eles solicitam que seu nome seja excluído do rol de membros, isso não é excomunhão, é exclusão. Então, em tese, não há disciplina. Entende? Não há disciplina. Ele pediu para não ser mais membro da igreja. E a igreja aceitou. Veja só. Todos os motivos devem ser investigados, Josias. Vamos dizer assim. Então, ele era da igreja, não se recadastrou e ele pede admissão novamente. Esse é o caso. Aí ele vai para outra igreja, Josafá falou, certo. O- certo. Então, como é. Ah, sim, entendi. Ele não se recadastrou lá, foi excluído e ele vem para cá. A história dele tem que ser contada. Tem que ser contada. Quem era o seu pastor? Fulano de tal, ok. A igreja lá não vai dar carta, porque ele não é membro. Então, o que é que um pastor deve fazer? Ligar para de lá. Meu irmão, olha, a história é essa, o irmão está aqui conosco, ele solicitou membresia e nos contou que foi excluído por tal e tal motivo. É assim mesmo, pastor, procede. É, pastor, foi assim, procede assim. Ele não saiu sob disciplina. Ele apenas não quis se recadastrar. Ou há muito tempo não vinha e nós excluímos do hall de membro. Esse foi o caso. Então já aconteceu aqui na nossa igreja, depois que eu cheguei, eu recebi a ligação de um pastor. Pastor, irmão fulano de tal está na nossa igreja, ele foi membro daí da igreja, o senhor pode mandar uma carta? Eu disse, não. Porque qual foi o caso desse irmão? Ele não, ele pediu exclusão do hall de membros. E não foi para canto nenhum. Então ele ficou vagando pela terra, né? Então ele disse, mas você conhece ele, pastor? Eu disse, conheço. Você pode dizer o que sobre ele? Eu disse, pastor, eu sei que é um irmão em Cristo. Eu não posso dizer nada que impeça a admissão dele na igreja que o senhor é pastor. Nem posso dizer assim, olha, vá na paz, ele vai ser uma benção aí. Eu posso lhe dizer que eu conheço, e que ele não é mais membro da nossa igreja, que fez parte daqui. Pronto. É o que eu posso fazer, né? No caso de alguém que foi excomungado de outra igreja e solicita a membresia, que é outro caso, né? E solicita a membresia em outra igreja, a igreja deve avaliar como foi o processo de excomunhão. Por que foi excomungado? Como se deu? E mesmo que tenha sido por um motivo justo, a igreja acertou na excomunhão onde ele estava. Então, se ele quer reconciliar-se com Cristo, qual é a recomendação da igreja? Se é um motivo justo. Isso precisa ser acertado e esse irmão precisa ser recebido. E ele pode ser recebido. Se ele se arrependeu, né? Então, são pontos diferentes, questões diferentes. Patrícia também quer falar, depois Alberaci.
Ah, é, tu ficou com pena dele, não foi? Aí tu levantou a mão. Foi. Diga, Alberto. Não. Deve ser levado aos presbíteros. A velada aos presbíteros, né? A pública à Assembleia. Agora, a Assembleia precisa aprovar essa ação de disciplina velada. Isso precisa ser tratado em Assembleia, né? Então, a Assembleia aprova de que determinados casos de pecados secretos sejam tratados apenas pelo pastor e pelos presbíteros em disciplina velada. Se a Assembleia disser sim, então isso pode acontecer. Se a Assembleia disser não, aí não pode acontecer, né? Então, a Assembleia participa dessa forma. Da mesma forma, vou dar um outro exemplo. Um irmão da igreja precisa de remédio. Muitas igrejas congregacionais antigas faziam o seguinte: não, para comprar um remédio para Josafá, tem que passar na Assembleia. Quando é a Assembleia? Daqui a 15 dias. Ah, mas morreu. Então, o que foi que muitas igrejas entenderam? Meu irmão, vamos otimizar, vamos aprovar em Assembleia que X vai ser direcionado para o trabalho diaconal por mês. Então, os diáconos fazem o trabalho e depois eles dão um relatório. É melhor. Um irmão precisa de um botijão de gás. Tem que ter uma Assembleia, meu irmão. Para socorrer o irmão. Quando é Assembleia? Daqui a 40 dias. Aí o irmão não vai comer. Então, o corpo diaconal socorre e presta as contas aqui, da igreja, né? Mas a Assembleia resolveu. Isso não fere o congregacionalismo. Não fere. Então, um outro ponto que eu vou já pegar um gancho nessa pergunta de Alberaci é o seguinte, irmãos, é, mesmo casos complicados que vão para a Assembleia para a disciplina, eu vou dizer a minha opinião. Eu não acho saudável um relatório detalhado do pecado do irmão para a Assembleia. Eu não acho saudável. Eu acho isso muita exposição. Então, se o caso é tratado com os presbíteros, os oficiais da igreja, e o caso é trazido para a igreja na Assembleia, e o pastor diz na mesa, irmãos, o irmão fulano de tal deve enfrentar processo disciplinar porque ele não tem andado conforme o evangelho da graça de Deus. Isso é suficiente para a Assembleia dizer, tá certo. Se a Assembleia confia nos seus líderes, né? Se ela confia que seus líderes são maduros para fazer isso. Porque se você. Não, um irmão traiu a esposa. E foi assim, gente. Ele pegou um Uber. E aí ele foi lá para o Salgado. E chegando lá, viram ele. No Salgado não, né, Ney? Foi lá para. Foi lá para Petrópolis. Foi lá para algum canto. Tem alguém de Petrópolis aqui, não? É, tem. Foi lá para a China. Ele foi lá para algum lugar. E chegou lá, viram ele, tiraram foto. E eu tenho as fotos aqui, meus irmãos. Se os irmãos quiserem ver, vai estar no Data Show. Os irmãos vão ver, né, que pela foto no carro, não é a esposa dele que está no carro. Inclusive, nós contratamos, inclusive, um detetive na nossa igreja para averiguar se isso era verdade mesmo. E foi, irmãos. Então, os detalhes estão aqui. Isso não é cabível, irmãos. E primeiro que nem igreja, nem pastor é detetive. Então, o pastor não tem que estar atrás, né? Antigamente, eu uma vez dando aula no seminário, falando sobre isso, aí tinha um pastor, ele já era pastor, né? Ele estava fazendo seminário. Ele disse, mas pastor, eu não fiz isso. Surgiu uma história que uma irmã da igreja estava em adultério, eu comecei a seguir ela. Segui ela, pastor, ela parou na frente de um motel e eu parei meu carro, fiquei só lá esperando. Eu disse, você fez isso, pastor? Ele disse, fiz. Eu disse, foi o que você fez depois? Eu levei para a Assembleia. Eu disse, irmãos, eu segui ela, é verdade. Ela entrou lá com um homem. Eu disse depois. E depois o marido dela foi me matar lá na minha casa. Ela chegou lá com uma 12 e disse que eu nunca mais fizesse isso, que ele odiava pastor. Então nunca mais eu faço um negócio desse. Eu digo, aprendeu, né? Pelo menos ele aprendeu. Então isso não é a função do pastor. Ficar investigando a vida das pessoas. Deus santifica a igreja. Se há. Era. Ela disse, faça não. É. Então, se há pecados dessa natureza dentro da igreja, se a igreja é uma igreja de oração, uma igreja bíblica, a igreja tem que orar constantemente para Deus santificar o rebanho. E Deus mostra. Deus mostra. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Foi. Uhum.
A relação com ele é sempre de exortação. Sempre de exortação. Educadamente, fraternalmente, no sentido de não agressividade, né? Mas tudo bem, que bom você estar aqui hoje. Muito bom você ter vindo. E nós estamos orando por você. E a gente quer que você saia dessa situação. A gente tem orado por sua vida. A, a, a relação da igreja com o excomungado deve ser sempre de evangelização. Não de comunhão fraternal, no sentido de que eu estou aqui com uma pessoa que está em comunhão com Cristo. Porque não está. Né? Então é preciso essa injeção de severidade, podemos dizer assim, para que a pessoa excomungada entenda a sua condição pecaminosa e volte, né? A comunhão da igreja de forma mais saudável, né? Aí. Mais alguém, irmão? Então vamos lá. Isso não é tudo, não. Isso não é mais difícil. Não, mais difícil é agora que a gente vai entrar. A comunhão das igrejas. Comunhão das igrejas. A gente já tocou nisso um pouco, né? Mas vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem Apocalipse 1, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui nós temos as igrejas que são contadas, né? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas tinham comunhão entre si. Nós vemos isso também numa abordagem de Paulo aos Colossenses, que ele fala da igreja de Laodiceia, da igreja de Colossos, da igreja de Herápolis. Então eram igrejas que tinham comunhão entre si. Então a comunhão entre igrejas não é estranha ao Novo Testamento. E também não é estranha a uma postura congregacional. Repito o que eu disse em outros momentos para os irmãos, que a ideia de independência no congregacionalismo não é uma ideia de isolamento da igreja, é uma ideia de independência do Estado, inicialmente. O Estado não tem intervenção doutrinária na igreja. Mas as igrejas podem se reunir denominacionalmente, em torno de uma confessionalidade. O que é que complica? Complica quando uma igreja está irmanada com outra e professa uma confessionalidade oposta à sua. Aí é difícil. Porque como haverá comunhão? Por exemplo, nossa igreja vai fazer um evento com a igreja Voz da Verdade. Como é que pode? Não pode, irmãos. Não pode. Nossa igreja vai fazer um evento com a igreja da unificação, que não crê na Trindade. Como Voz da Verdade não crê na Trindade também, né? Como é que pode ter comunhão se não é a doutrina de Cristo? Não pode ter comunhão. Então, se nossa igreja prega o evangelho da graça, ela estende a destra da comunhão a igrejas que pregam o verdadeiro evangelho da graça. Ainda que em algumas dessas igrejas a situação seja mais impura. Nós observamos isso na teologia dos reformadores, que há igrejas mais puras e menos puras. Exemplo, igreja de Corinto e igreja de Tessalônica. Nós vamos ver Paulo falando que não tinha o que acrescentar à igreja de Tessalônica. Era uma igreja muito abençoada. Mas vamos ver Paulo chamando a igreja de Corinto de igreja de Deus. Então, Corinto era uma igreja menos pura. Laodiceia, nessas cartas do Apocalipse, era uma igreja menos pura. Filadélfia era uma igreja mais pura. E Éfeso? O povo era morno. Abandonou o primeiro amor. Uma igreja doutrinária. Mas o coração dela não estava em Cristo. Estava na teologia. Uma igreja que gostava muito de teologia. Gostava muito de conferência teológica. Gostava muito de ouvir grandes pregadores. Mas não tinha empolgação no evangelho. Era apenas intelectual a igreja. Então, aqui, no ponto 2
do capítulo 15. É bem extenso, eu não vou ler tudo, mas eles nos explicam aqui como as igrejas podem exercer comunhão umas com as outras, de diversas maneiras. O primeiro ponto ele diz, por meio de cuidado mútuo, em pensar no bem-estar uns dos outros. Ponto 2, a título de consulta uns aos outros, quando temos a oportunidade de exigir o julgamento e o conselho de outras igrejas a respeito de qualquer pessoa ou causa com a qual eles possam estar mais familiarizados do que nós. Um exemplo básico. O pastor Thomas morreu, ou vocês demitiram ele no final do mandato. Vamos chamar outro. Processo natural na igreja. Tem que saber quem é o outro, irmão. Tem que saber quem é. Por onde esse homem passou, como foi o ministério dele. Preciso de informações. Pronto. Um caso aqui que a irmã Joadete trouxe. Um estudo de caso. Um pastor que morreu, um pastor que morreu. Pronto. Já deixou indicação. Pronto. Na Assembleia. Deu a carta na Assembleia. Vamos lá. Primeiro, irmãos, eu vou dizer a vocês qual é meu pensamento sobre isso, né? Eu acho que um pastor que está saindo, ele deve ter muito cuidado ao indicar outro. Ele pode ajudar a igreja a pensar em nomes. Mas eu não acho saudável ele dizer assim, este eu garanto. É o meu. É o meu peixe. Porque eu acho que um pastor não pode se comprometer com isso. Porque ele não sabe o que o outro vai fazer. Ele não sabe. Ainda que ele tenha uma preferência, que vai ter, né? Sempre vai ter. Então ele ajudou ali os oficiais a pensarem em nomes. Então normalmente ele vai ter um ali. Eu acho que esse aqui encaixa melhor com a igreja. Mas eu acho que ele não deve impor à igreja a sua vontade. Eu fui pregar numa igreja, eu era adolescente, que eu me lembro até hoje. Eu fui olhar o quadro de avisos, né? Eu tenho um costume ainda hoje, chegar na igreja tem quadro de avisos, eu vou olhar. Aí tinha lá o nome do pastor, fulano de tal. Aí embaixo tinha assim, herdeiro do trono. Aí tinha o nome do filho dele, fulano de tal Júnior. E tinha assim mesmo, herdeiro do trono. Eu disse, mas rapaz, eu sou pastor, como é isso aqui? Ele fez, se eu morrer, meu filho automaticamente já é o pastor. Porque ele é herdeiro do trono. Quem escolhe o pastor é a Assembleia. O que pode acontecer? Que aí eu acho saudável. Os líderes, uma comissão de sucessão pastoral, os presbíteros ou os presbíteros e diáconos, vai depender da igreja e da estrutura que a igreja tem. Essa comissão pode indicar nomes, mas a Assembleia, na discussão, pode também dizer: nós queremos indicar um nome. Agora, o que importa é que seja, na minha opinião, um nome por vez. Vamos trazer aqui 20 nomes para a gente votar na Assembleia. O que ganhar vai ser o pastor. Isso mostra que a igreja não está orando. Não está orando para que Deus traga o homem que ele quer trazer. Então temos esses nomes. Quem vamos chamar primeiro? Esse. Pronto. Então vamos orar por esse. Vamos levar para a Assembleia. Se a Assembleia votar que sim, é ele. A gente tem que ir à vontade de Deus. Se a Assembleia votar que não, a gente tem que não era a vontade de Deus. E aí a gente chama outro. Para trazer vários de uma vez não é saudável, né? Eu sei que essa igreja não faz isso. Mas eu acho perigoso um pastor recomendar um sucessor. Às vezes acontece, na morte de um pastor, que automaticamente a igreja olhar para o auxiliar. Pode acontecer. Às vezes o pastor vai ficando velho ou vai ficando doente. E é até normal, parece mórbido. Mas é normal. O pastor vai ficando muito velho. Então ele tem um pastor auxiliar novo do lado dele. Bom pregador. A igreja descansa. Ou não descansa, irmãos? Descansa. Eu não digo que o senhor chamar o pastor. A gente tem pastor. Ou o pastor está muito doente. Mas eu acho que está quase lá. Mas a gente tem pastor. Então a igreja fica em paz. E elege e o processo é tranquilo. Mas eu acho que o pastor não deveria se comprometer, né? Mas há casos que são assim, né? É, irmãos, uma igreja congregacional não deve se intrometer nos casos de outra igreja. E
opinar, né? Por exemplo, um caso desse, uma igreja congregacional vai ter sucessão pastoral, aí a primeira igreja manda uma carta, olha, não eleja fulano, não. Não cabe a nós. Cabe a nós orarmos. Eu ajude a igreja. Se a igreja está num momento complicado e ela está perdida, e ela manda uma solicitação para a nossa igreja, irmãos, nos ajudem. Nós não temos oficiais, nós não sabemos por onde começar, nos ajudem. A igreja pode ajudar de várias formas. O pastor pode ir lá orientar, os presbíteros podem ir lá, podem até assistir a eles enquanto a sucessão acontece, estar pregando para aqueles irmãos. Então, esse é um tipo de assistência que pode acontecer porque a igreja chamou, não porque a outra igreja invadiu. Então, essa comunhão de igrejas deve se fundamentar saudavelmente dessa forma. A confissão também vai dizer aqui, nesse ponto, no quinto, né, diz o seguinte: uma quinta forma de comunhão na igreja é por recomendação, quando um membro de uma igreja tem ocasião de residir em outra igreja. Isso aqui se dá por meio de carta. Nós vimos, né, isso. Então, essa é uma forma de uma igreja se relacionando com outra, quando ela envia uma carta recomendando aquele irmão, seja uma carta temporária ou uma carta permanente. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Tudo em paz? Então vamos para outra parte, que é uma complementação dessa. Os sínodos. Nessa parte dos sínodos, nós temos uma tensão enorme aqui, mas vamos ler Atos 15 e vamos nos pautar nesse texto para nós pensarmos sobre isso. Porque se uma igreja congregacional é autônoma, no sentido de suas resoluções administrativas, e ela é a esfera mais elevada de poder de governo, a Assembleia, como isso se dá em relação aos concílios, né? Ou Assembleias Gerais ou sínodos. Se os sínodos têm resoluções, e essas resoluções sempre alcançam as igrejas, então a igreja congregacional é obrigada a aceitar as resoluções de um concílio. É preciso que a gente entenda como isso funciona. Em primeiro lugar, a igreja deve sempre encaminhar delegados para esses eventos. Isso é importante, irmãos. Não é bom a igreja se ausentar desses eventos, porque há sempre resoluções. Se a igreja não estava, ela não votou. Ela não votou. E o que é que ela vai fazer depois? Vai ter um problema. Claro que ela pode se manifestar, pode mandar uma carta, um ofício, mas é bom que tenha. Então, quem são esses representantes? Obrigatoriamente o pastor. Se os presbíteros puderem ir, geralmente é mais difícil, porque eles trabalham e esses sínodos são vários dias, né? Às vezes em uma igreja, mas não, né? Antigamente é que era assim, hoje é mais em hotel. Então, geralmente vai o pastor. Se os presbíteros não podem ir, a igreja pode enviar delegados que terão poder de voto. Mas esses delegados devem ser enviados por meio da chancela da Assembleia. A Assembleia deve olhar os nomes e deve fazer um documento e mandar para a Assembleia Geral. Então, aqueles irmãos poderão votar lá. Se num sínodo como esse, num concílio, numa Assembleia Geral, há uma pauta doutrinária. Na verdade, o sentido dos sínodos é doutrina, né? Isso deixou de ser, de muito tempo para cá. Se discute um bocado de coisa, se vai comprar um canal de televisão, ou coisa dessa natureza, né? Se vai trocar a Kombi da denominação, né? Se vai pintar, a cor que vai pintar a parede da sede, da denominação. Então, isso não tem sentido de existir um sínodo dessa natureza. Sínodo tem sempre uma finalidade doutrinária. E como a Bíblia mostra isso? E é a forma que nós devemos entender a funcionalidade dos sínodos. Atos 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão.
Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera entre eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Isso aqui é um símbolo, certo? Vamos discutir a questão doutrinária. Está sendo levantado por irmãos a questão de que deve-se ter circuncisão. E se não for assim, a pessoa realmente não vai ser evangélica. E Paulo e Barnabé estavam arengando com isso, dizendo: não, a salvação é pela graça. Não é dessa forma, não é pela lei, não é guardando a lei, toda a lei de Moisés, que alguém vai ser salvo, ou circuncidando-se. Era uma questão de embate doutrinário. Perceba, irmãos, que isso é importante. Isso é muito importante. A gente não pode cair na ingenuidade, irmãos, de dizer simplesmente assim: não, meu irmão, vamos se amar todo mundo aqui, irmão. Vamos deixar isso para lá, irmãos. Vamos se amar. Vem cá, meu irmão, vem cá para dar um cheiro em você. Vamos se amar. Toma uma flor. Toma um beijo, vem cá para dar um cheiro na sua cabeça. Doutrina é importante. E os protestantes não sacrificam a verdade em função da unidade, viu, irmãos? Por isso que nós saímos de Roma. Para nós, a unidade está relacionada à verdade. Se há verdade da doutrina, estamos em união. Se não há verdade, não dá para a gente caminhar. Se não é a doutrina das Escrituras, não dá para a gente caminhar. Então, o verso 7 diz: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, e eles, como também a nós, nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aí nós temos o parecer de Tiago, que parece-nos ser aquele que presidia o sínodo. Não era que ele era um papa ou um bispo que mandava em tudo. Ele presidia o sínodo, presidia o concílio. Então disse ele, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais, prodígios Deus fizera no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Pois Simão, como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que eu prego nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E assim foi resolvido o concílio na igreja de Jerusalém. Então, as igrejas congregacionais podem participar de concílios e podem entrar em debates doutrinários e podem opinar acerca desses debates e podem enviar ofícios para a sua denominação sobre algum ponto doutrinário que talvez a denominação não esteja correta. Uma igreja congregacional pode fazer isso. Na verdade, deve, eu acho, né? Então, veja, quando nós pensamos no sínodo, na finalidade de um sínodo, de um concílio, nós estamos pensando na finalidade da doutrina para a igreja. Como é que a igreja deve receber as
recomendações de um sínodo, esse capítulo diz: com temor, com honra, porque ali tinham pastores reunidos, presbíteros, delegados, a confissão chama de mensageiros. Então a igreja deve avaliar isso, considerar com temor, em oração, mas se a recomendação doutrinária está errada, a igreja tem poder e autoridade de dizer, mesmo que o nosso pastor que estava lá tenha votado a favor, nós somos contra. Nós não vamos acatar. A igreja pode fazer isso. É arriscado, pastor? É. É arriscado. É arriscado a igreja ser convidada a sair da denominação? É. É arriscado. Mas isso é congregacionalismo. Para que haja uma unidade de comunhão nas igrejas, é necessário que haja uma unidade doutrinária. Isso é o que muitos congregacionais não entendem. Então, como eu tenho um trabalho de doutrinar, ensinar os jovens, as irmãs, aí vai ter um congresso de mulheres e vai ter uma pastora pregando. Eu vou dizer o AF da minha igreja, não, vocês não devem ir, eu vou dizer, irmão. Eu vou dizer. Eu não vou proibir, porque eu não posso proibir. Vai ficar tudo amarrado aqui e nenhuma vai. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou dizer, vocês não, minhas irmãs, eu amo muito vocês, tenho um respeito muito grande, vocês não devem ir. Não é a doutrina que eu estou ensinando à igreja, vocês não devem ir. Porque em nome da unidade, você está entregando as ovelhas de Cristo para uma bagunça doutrinária. O que é que um pastor está fazendo? Ele está botando água na peneira, assim. Não está fazendo nada. Da mesma forma com os jovens. Vai ter um evento de jovens, vai mandar os jovens para lá, e quando chega lá, vai todo mundo ficar doidão, dançando. O que você diz, pastor? Que não devem ir. É contra a doutrina que eu tenho ensinado. Vai ter um negócio, um evento extraordinário, e você sabe o que é que vai ser ensinado. Não, mas em nome da unidade, pastor, mande, né? Para depois eu desfazer, irmãos. Eu vou mandar para depois eu desfazer. É como se eu dissesse assim à igreja: eu estou ensinando a vocês o certo, mas não me importa se vocês fazem errado. Ou como se eu estivesse dizendo assim: eu estou ensinando a vocês isso aqui, que é o certo, mas nem eu acredito. Então vocês podem viver do jeito que vocês quiserem viver. Isso não é um compromisso de um ministro sério, irmãos. Não é. Não é um compromisso. Aí eu repito: não é proibição, é recomendação. Eu não recomendo, irmãos. Não recomendo que seja assim. Porque se não há unidade doutrinária, o que é que a gente faz? A confissão vai dizer o seguinte: se uma igreja irmã está errada doutrinariamente, uma igreja irmã pode mandar para ela uma admoestação. Irmãos, vocês estão indo por um caminho que doutrinariamente não é saudável. Não é por aí, irmãos, vocês devem ir. Essa forma que vocês estão adotando, a política de adoração de vocês, é o que vocês estão fazendo, isso é contra a Escritura. Essa igreja não atende essa admoestação de uma igreja irmã. Um conjunto maior de igrejas admoesta também essa igreja. Irmãos, não vão por esse caminho. Isso vai dar errado. Essa igreja não atende. O que é que a nossa igreja faz? O que é que a nossa igreja faz? Se a doutrina daquela igreja não tem absolutamente nada a ver com a nossa. E depois de advertências de saber o que é que a Escritura diz, aquela igreja não quer a verdade que a Escritura diz. Ela deseja o que ela deseja, não o que Deus deseja. Então, qual é a posição de uma igreja reformada? Nós não concordamos. E não temos como caminhar dessa forma. Não temos. E aqui eu vou dar um exemplo de dois grandes homens de Deus, irmão. Dois grandes homens de Deus. Para que vocês não entendam que a minha fala é extremamente rígida ou legalista. Billy Graham, conhecem, né? Billy Graham. Grande pregador. Grande pregador. Uma contribuição imensa à evangelização mundial. Mas o Dr. Billy Graham tinha o costume de convidar teólogos liberais e colocar em cima da plataforma, nas cruzadas. Homens que não criam na Bíblia, não criam na ressurreição de Cristo, não criam na salvação pela graça. Porque Billy Graham tinha amizade com aqueles homens e eles subiam lá. Houve uma cruzada na Inglaterra.
Billy Graham estava visitando a Inglaterra e mandou uma carta para o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vocês já ouviram esse nome? Um pastor congregacional, um grande pregador, solicitando que ele viesse para a cruzada. Ele disse: se você tirar os liberais, eu vou. Billy Graham respondeu: eu não vou fazer isso. Então, Martyn Lloyd-Jones respondeu: eu não vou. Mas disse também: Dr. Billy Graham prega o evangelho verdadeiro. Os irmãos entendem? E não é desconsiderando se alguém é crente ou não e serve a Deus ou não. É que não tem condição de linhas opostas caminharem juntas dessa forma. Diferença é uma coisa, oposição é outra. E o liberalismo é totalmente oposto à teologia reformada. E Martyn Lloyd-Jones estava dizendo: eu não tenho condição de comungar com isso. Não tenho. Da mesma forma, eu penso, né? Não temos condição de comungar com isso. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Sim. Anda muito junto. O movimento ecumênico mundial, ele tem várias formas de ecumenismo, né? Tem aquele tipo de ecumenismo que, por exemplo, é para socorro aos necessitados. Então, católicos, espíritas, protestantes, umbandistas, muçulmanos se unem para socorrer pessoas. Não tem problema nisso. Não tem problema. São pessoas de vários credos que se juntam para alguma ação social, vamos dizer assim. Mas existe aquele ecumenismo religioso. Não tem condição de protestantes sérios dizerem, por exemplo, que umbandistas são nossos irmãos em Cristo. Como disse um cantor evangélico aí um dia desses. Não são nossos irmãos em Cristo. Com todo respeito, não são. Porque a doutrina deles não tem nada a ver com a nossa. Não tem como comer. Não aceita. Não aceita. Né? Um dia eu fui chamado para dar uma aula para jovens numa igreja histórica, em Recife. Fazem muitos anos isso. E o pastor de jovens estava me ouvindo dando aula na escola dominical. E eu fui chamado para falar sobre a salvação pela graça. Chamar um calvinista para falar sobre salvação pela graça, você já sabe o que vai dar. Né? Vai dar eleição, depravação total, predestinação, vai ser isso aí. E aí o pastor levantou a mão e disse: eu discordo. Eu disse: certo, reverendo. O irmão discorda em quê? Não, a gente é salvo pelo que a gente faz. Eu olhei para o pessoal, olhei para ele, que era pastor da igreja, eu disse: irmãos, eu já disse o que eu tinha de dizer, e eu não tenho nem como dizer nada depois de uma fala dessa. Se é assim que o pastor pensa e a igreja pensa, eu não posso fazer nada. Depois daquela fala daquele pastor, vários jovens se tornaram calvinistas. Então foi providência de Deus, né? Aquele erro doutrinário. Para a gente terminar, assistir a reunião, né? Assistir a reunião. Já deu um frio na minha espinha agora. Entendi. É, há problemas muito sérios doutrinários no Adventismo. Né? O Adventismo no sétimo dia é uma ramificação do cristianismo, mas não é o cristianismo ortodoxo. Não aceita. A gente vai um dia discutir sobre isso aí, né? Esse tipo de ecumenismo, ele causa muitos problemas. Muitos problemas. Porque a visão doutrinária, principalmente em relação à salvação, aos escritos inspirados, é totalmente distorcida em relação à escritura. Então, quando alguém me diz que o escrito de um profeta da igreja é inspirado igual à Bíblia, eu rejeito imediatamente isso aí. Né?
Ok, irmãos? Alguma pergunta? Hum? Luiz. Sim, sim. Na União só temos os 28 artigos. São bons, são evangelicais, de modo geral. Podemos dizer que eles têm um teor reformado, mas não foi o objetivo do Dr. Cali ter uma confissão de fé detalhadamente reformada nos 28 artigos. Não era essa a proposta. Isso não quer dizer que ele não era reformado, quer dizer que não era a proposta para aquele momento histórico, né? Então, historicamente, quando a gente estuda a história das confissões, elas se dão sempre em função de um contexto. Cali escreveu em função de um contexto. Era o contexto que o Brasil tinha naquele período. Então, quando a gente observa a Confissão de Westminster, se deu envolvendo um contexto político na Inglaterra. As igrejas foram convocadas pelo Estado ali, mas foi a igreja que trabalhou na confissão, por causa de um problema político da época. Da mesma forma, todas as outras confissões. Confissão galesa, é, a confissão escocesa, a confissão de fé da Guanabara, no Brasil, que foi a primeira, todas se deram num contexto cultural, social e político específico. Então, qual é a necessidade hoje? De termos uma confissão mais detalhada. Mais detalhada. Então, o que acontece no meio congregacional atual? Acontece uma miscelânea de posições doutrinárias. Você vai numa igreja aqui e você escuta uma teologia. Você vai numa igreja ali, da mesma denominação, você escuta outra teologia. Você vai em outra ali, você escuta essa ainda diferente das duas outras que você foi. Então você pensa assim, como é que pode ser todo mundo da mesma denominação com tanta diferença doutrinária? Porque não há subscrição confessional. E as igrejas, não só os pastores devem subscrever, mas as igrejas devem subscrever. Então, e quando isso não acontece? Uma igreja local tem a sua confessionalidade. Nós cremos nisso. Isso é o que nós cremos, né? Mas era bom que, em termos denominacionais, isso existisse, porque isso dá muita segurança para a denominação, para os pastores trabalharem também. Então, vai um pastor que subscreve a confissão, convidado a pastorear uma igreja que precisa de revitalização e o povo começa a questionar a doutrina. O que é que um pastor faz? Nossa confissão, irmãos. E se não tem confissão? A quem curta o caminho dele, né? Se não tem confissão, ele pode fazer o trabalho de revitalização, mas é mais longo. Tem mais espinho para pisar. Mas se tem uma confissão, nossa confissão está aqui, irmãos. Nós cremos. Então, é preciso que os congregacionais voltem à prática da confessionalidade e isso seja ensinado às igrejas. Não somente a confissão ser feita e dada. A gente tem uma confissão. Mas isso seja ensinado. Por que é importante que uma igreja tenha confissão de fé? Porque aquilo diz o que eu creio. Diz o que nós cremos. Nós cremos sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Trindade, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre o final de todas as coisas, sobre o pecado. Então, se eu não tenho, todo mundo faz o que quer e prega o que quer, né? E aí é uma decadência. Irmãos, o último capítulo, e a gente vai encerrar agora, não vou me alongar, é sobre o poder do magistrado. Como eu disse a vocês no começo, a perspectiva da confissão aqui é que esses são dois braços de Deus governando o mundo, a igreja e o Estado. Isso está baseado principalmente em Romanos 13. Mas o primeiro ponto desse capítulo diz o seguinte: é lícito, proveitoso e necessário que os cristãos se reúnam na propriedade da igreja e nela exerçam todas as ordenanças de Cristo, de acordo com a palavra, embora o consentimento do magistrado não possa ser obtido para isso, porque os apóstolos e cristãos, em seu tempo, praticaram frequentemente assim, quando os magistrados, sendo todos judeus ou pagãos, e os inimigos mais perseguidores, não davam nenhum consentimento a tais assuntos. Então, a confissão está dizendo o seguinte: ainda que o Estado nos proíba de cultuarmos a Deus, nós devemos cultuar a Deus. Ainda que o Estado diga que não devemos ensinar os nossos filhos a serem heterossexuais, nós vamos ensinar. Ainda que o Estado diga que nós não devemos defender a estrutura familiar que a Escritura
menciona, nós vamos continuar dizendo. Tem várias possibilidades de aplicação aqui. Ainda que o Estado diga que nós não podemos adorar como a Bíblia diz, nós vamos adorar como a Bíblia diz. O Estado não pode legislar sobre isso. E aqui, quer dizer, poder até pode, né? Pode surgir um projeto doido e legislar. Mas no sentido de legitimidade, à luz da teologia bíblica, não pode. Então aqui, o capítulo vai dizer o seguinte, no ponto 2. O governo da igreja não se opõe ao governo civil, em todos os níveis desse governo, nem se entrincheira sobre a autoridade dos magistrados civis em suas jurisdições, nem enfraquece as mãos do governo, mas sim os fortalece, incentiva o povo a render obediência mais sincera e conscienciosa a eles. Então veja o que a confissão diz. A igreja não é revolucionária. A igreja não está na terra para lutar contra o governo. A igreja está na terra para adorar o seu Salvador. A igreja está na terra para contribuir com a manutenção do Estado. Agora, se o Estado está contra Deus e contra a igreja continua dizendo: a nós cabe obedecermos mais a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui para nos rebelarmos, mas nós precisamos obedecer a Deus. E a igreja faz isso pacificamente, irmãos. Pacificamente. A igreja não sai quebrando nada, não sai tocando fogo, não sai queimando pneu, não sai jogando pedra no carro do governador, do prefeito. A igreja não faz isso não, amém, irmãos? A igreja não faz isso. Mas ela tem firmeza doutrinária. A sua firmeza é mansa. A sua firmeza é mansa. Então, no ponto 3, o texto diz: o poder e a autoridade dos magistrados não são para restringir as igrejas ou quaisquer outras boas obras, mas para ajudar e promovê-las. E o consentimento e o semblante dos magistrados, quando podem ser obtidos, não devem ser menosprezados ou levianamente estimados, mas, pelo contrário, faz parte dessa honra devida aos magistrados cristãos desejar e implorar seu consentimento e aprovação. E, sendo obtido, as igrejas podem, então, prosseguir em seu caminho com muito mais encorajamento e conforto. Então, a confissão diz assim: bom, se a igreja puder contribuir com os governantes e os governantes ficarem felizes com isso, é uma bênção. A igreja deve fazer, é uma bênção. Não deve se opor, não deve ser rebelde. No que está dentro do que a Escritura ensina. Se não está, é outra história, né? A gente vai lidar com isso mais à frente. Em escatologia, nós vamos voltar a tratar sobre isso, porque a perspectiva escatológica reformada, ela é muito política. E ela nos ensina sobre o reinado de Cristo. E vamos considerar isso em questões éticas relacionadas à escatologia. Mas aqui, como eu disse a vocês no começo, a perspectiva dos irmãos daquela época era que o governo deveria ser cristão. E ele deveria cumprir o que a Escritura diz. Se não fosse cristão, eles iam denunciar, como John Knox fez na Escócia. O John Knox foi bem duro, né? No final até se arrependeu da pobre da rainha que ele metia o pau nela. Mas a igreja sempre fez isso. A própria Confissão de Westminster era uma declaração política do que a igreja cria. As próprias Institutas de Calvino eram uma declaração política do que as igrejas reformadas criam. Então a fé da igreja foi manifestada publicamente quando a igreja pronunciou sua doutrina. Aqui é onde a igreja faz teologia pública. Quando a igreja pronuncia sua doutrina. Não é quando a igreja levanta a bandeira de um candidato. É quando ela pronuncia sua doutrina. O que nós cremos é isso. Isso é o que nós defendemos. E se o governo está contra o que nós defendemos, nós vamos defender o que a Escritura diz. E se vier perseguição, mandar fechar a igreja, mandar matar todo mundo, a gente morre. Porque a gente está dizendo o que Deus disse. Agora, se uma igreja cede esse negócio aqui para vereador, deputado, governador, prefeito, cede o púlpito e o microfone para se falar de política partidária, a igreja está errada. Ela está errada. O púlpito da igreja é para se falar a palavra de Deus apenas. E ela deve ser pregada apenas. Pregadores, ministros do evangelho, são arautos de um anúncio de um Estado perfeito em termos de política, quando eles anunciam o reinado de Cristo. Então, você quer entender o que é que o seu pastor pensa sobre política? Ouça atentamente minha pregação. Ouça o que eu digo quando eu estou pregando. Isso é o que eu penso de política.
Quando eu falo de moral, de ética, de amor, de compaixão, isso é o que eu penso de política. Então, alguns podem se confundir, se embaraçar, ora pensar, por causa de um texto que o pastor é de uma vertente, ora pensar que ele é de outro. Porque eu não estou preocupado com o que vão deduzir sobre meu pensamento político. O que eu vou dizer é o que está na Escritura. E o que não estiver na Escritura vai ser criticado. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu preciso dizer a vocês que eu estou muito feliz em concluirmos esse documento hoje. E foi muito bom estudarmos juntos esta plataforma do século XVII. Não temos esse texto até hoje sendo estudado no Brasil. Pode ser que alguma igreja congregacional o tenha estudado já, mas pode ser também que não, que nós sejamos a primeira igreja congregacional no Brasil que tenha estudado esse documento. Não é de admirar, porque a Declaração de Savoy só apareceu para nós entre 2014 e 2015. Ela foi escrita em 1658. E nós nos distanciamos muito. Por isso o arminianismo entrou no meio das igrejas congregacionais. Por isso o dispensacionalismo entrou, o pentecostalismo entrou, o neopentecostalismo entrou dentro das igrejas congregacionais e tantas outras vertentes doutrinárias e ideológicas entraram, porque esses documentos foram abandonados. Abandonados absolutamente. Mas vocês já sabem agora. Amém, meus irmãos? Esse material possivelmente será... possivelmente não, vai ser encadernado, vai ser corrigido, revisado, encadernado e vai estar disponível na nossa biblioteca. Vai ter vários volumes ali. E, se Deus permitir, a gente publica isso como um livro também, para abençoar outras igrejas congregacionais. Orem por isso. Vocês têm alguma pergunta? Tem? Não? Então vamos lá. Vamos ficar de pé, vamos orar.